Olá, meu nome é Mariadna, sou professora de patchwork e de bolsas. Sou proprietária do ateliê Mariadna, que fica na Avenida dos Carinazes, 739, em Moema, aqui em São Paulo. E hoje eu vou mostrar o passo a passo de uma bolsa bem facinha para você que está começando. É bom começar com coisas fáceis. E também tem um fechamento aqui do bolso, que se você não tem aquele botãozinho de imã, que é este botãozinho aqui, deixa eu tirar para eu te mostrar. Esse botão que a gente fala que ele tem esse fechamento aqui bem facinho, né, de fechar, que é o bailarina. Ou você também pode fechar com este aqui, deixa eu tirar aqui, ó. Este daqui, que é costuradinho na peça. Então você vai conseguir fazer esse bolsinho sem precisar usar o botãozinho. Se não tiver também esse fecho, você pode usar o botão de imã. E vou te mostrar também o passo a passo de como fazer um zíper em uma bolsa, sem precisar fazer aqui em cima na boquinha da bolsa. É uma bolsa simples, muito fácil, gasta pouco tecido e você vai poder fazer sua peça e comercializar, ganhar um dinheirinho extra. Então vamos à nossa aula de hoje. E para fazer essa bolsa eu cortei a alcinha dela, que tem 1,20, cortei com 1,5 no feltro grosso e encapei. Então ela ficou assim bem resistente. Se você não tem alça em couro para fazer uma alcinha para uma bolsa e quer deixar ela resistente, é só você usar o feltro estruturado. Aqui eu tenho 2 mosquetões. Já passei um regulador na alcinha também. E aqui eu tenho 2 quadros para eu colocar nas laterais dela para sustentar a alça. Aqui também eu já tenho as partes do zíper, tenho o cursor com o puxador, vou deixar tudo aqui separadinho e vou começar a montagem da bolsa. Para o forro eu cortei 2 vezes. Para o bolso da frente eu cortei uma vez no floral, uma vez no feltrinho e uma vez para o forro. E aqui eu tenho o corpo dela, né, que é a parte da frente eu fiz no tecido preto, texturinha, e a parte das costas eu fiz no floral. Agora eu vou te explicar como eu faço esse bolso que não precisa de botão para fechar ele. Vamos colocar o direito do forro com o direito do tecido e vou alfinetar. Eu vou alfinetar por este lado aqui que tem o feltrinho. E também vou costurar por este lado aqui. Aqui o tecido floral já está com feltrinho, então ele está mais encorpado. Esse está sem o feltrinho, por isso eu ponho ele em contato com a mesa da máquina. Vou desvirar e vou pespontar também. Vou trazer esse tecido todo para baixo. Ó. Até vou colocar um alfinete aqui para segurar bem. Vou fazer um pesponto aqui em cima. Pespontei. Agora eu vou marcar o meio. Vinquei aqui com a minha mão. Agora eu vou pegar a parte de trás, ou a parte da frente da bolsa. E também vou marcar o meio. Vou vincar aqui com o meu dedão mesmo. Aqui tem o vinco e aqui também. Agora eu vou costurar esse bolso, prendendo ele, assim eu não preciso colocar um botão aqui na parte interna. Se você não tem um botão de imã, você pode fazer também esse bolso sem precisar colocar um botão, que você vai prender ele com a costura. E também não vai aparecer a costura aqui em cima. Se você não quer fazer ele todo fechadinho, de fora a fora, você só faz a costura aqui em cima. Traz ele pra cá, prende com alfinetes. Eu pintei aqui com giz, eu vou marcar essa costura. Eu pintei aqui com giz para eu saber que eu preciso costurar aqui
nesse pedacinho que é o meio da bolsa. Vou levar ele na máquina e vou costurar só esse pedacinho. Aqui já ficou preso. Não apareceu a costura aqui fora no tecido. Agora eu vou alfinetar pelo lado direito para eu poder fechar o corpo da bolsa. Aqui eu vou fechar o corpo da bolsa. Eu vou colocar direito com direito e vou fechar em toda a volta. Aqui eu tenho um suporte para o fecho. Eu vou prender ele aqui. Antes de fazer a costura, fechar a bolsa em toda a volta, vamos primeiro colocar o fecho para facilitar. Se você não tem muita experiência, fica difícil para você começar, né? Fechar todo o corpo da bolsa, depois para prender o suporte. Então aqui novamente você marca o meio. Com o giz eu vou marcar aqui o meio da bolsa e vou pespontar. Esse daqui é o feltro estruturado. Ele é um feltro grosso estruturado. Eu costurei o retângulo, fechei, deixei uma abertura aqui para eu desvirar e encaixei o feltro aqui dentro. Aqui, antes de fechar, de pespontar, eu vou colocar o botão. Eu gosto de colocar o botão antes de fechar isso daqui para facilitar. Eu tenho esse botão aqui que eu posso usar para fechar. Se você não gosta desse botão, às vezes ele rasga a peça, né? Que ele faz esse volume quando a gente abre ou aperta essa perninha aqui para dentro. Ou você põe esparadrapo, ou costura um tecidinho, ou você usa esse de costurar. Como eu estou usando uma ferragem dourada, esse não vai ficar bem aqui, que ele não combina com a ferragem. Eu vou usar esse grande, essa ferragem grande, para eu te explicar como colocar. Ela é bem fácil, mas eu vou te ensinar a colocar essa ferragem no final. Então vamos fazer essa parte do fecho, o suporte, né? Eu chamo suporte para o fecho. Então eu vou pespontar aqui em toda a volta, para eu costurar no corpo da bolsa. Marquei o meio também do suporte. E com o giz, eu também vou marcar uma altura. Eu gosto de deixar 6 ou 7 de altura, de cima para baixo. 7 porque aqui eu ainda vou pegar 0,75 de costura. Eu gosto de deixar 6 ou 7 centímetros. Eu gosto de deixar 7, que aqui eu vou usar 0,75 de margem, então sobra uma altura boa para eu poder costurar o meu fecho. Aqui eu vou prender ele aqui, meio com meio, e vou passar uma costura aqui embaixo. Aqui eu tenho o meiozinho, deixa eu ver, eu gosto de, quero deixar esse lado aqui, isso. Vou alfinetar e vou costurar. Costurei o suporte para a alça, para o fecho. Agora eu vou costurar direito com direito. Esse é a frente da bolsa. Por isso eu costuro o suporte na parte de trás, que eu vou fechar ela na parte da frente. Por isso ele tem que ser costurado na parte de trás do corpo da bolsa. É muito mais fácil para quem está começando fazer assim primeiro, costurar primeiro o suporte. Fechei em toda a volta. Aqui o suporte já está pronto. Agora nós vamos colocar o zíper na bolsa. Aqui eu já tenho um lado pronto e cortei 4 vezes essa parte. Marquei
de dentro para fora 2 centímetros em cada ponta. Agora eu vou colocar direito do tecido com o direito do zíper. O direito do zíper é este lado que tem esses dentinhos aqui. Então vamos alfinetar e costurar só aqui de onde eu marquei até a outra ponta. Isso, eu paro com a costura na marcação. Eu inicio a costura 2 centímetros antes do começo e paro 2 centímetros antes do final do tecidinho e do zíper. Costurei até a marcação. Agora eu vou para a segunda parte. Eu vou colocar novamente o direito do tecido com o avesso do zíper. Vou abrir esta pontinha e vou trazer ele para fora, assim. E vou iniciar a costura desde o começo e parar no finalzinho do tecido. E aqui eu abro o final do zíper e ponho ele para baixo. Encontro os 2 tecidos direito com direito, alfineto e costuro em toda essa extensão. Então aqui eu cobri o zíper, ó. Fiz uma cabaninha para o zíper e vou passar essa costura reta aqui, deixando essa ponta para fora. Costurei essa ponta do zíper, está solta, com a margem de costura. Do outro lado também. Só que deste lado eu escondi a pontinha do zíper. Vou fazer o mesmo passo com o outro lado e já te explico como finalizar essa parte do zíper. Novamente eu ponho o direito com direito, ponho a pontinha para fora, a ponta do zíper, e prendo com alfinetes. Do outro lado, na ponta que o zíper sobrou, eu deixo ele todo para dentro também. Ele vai ficar coberto com o tecido. Aqui eu jogo ele para baixo e fecho ele todo aqui em toda essa extensão do tecido com o zíper. Costurei, deixei as 2 pontas escondidas e a ponta maior para fora. Agora eu vou fechar, eu vou esconder essa ponta para dentro e vou passar uma costura só aqui nessa lateralzinha final do zíper. Do outro lado eu faço a mesma coisa. Fecho também somente a lateralzinha. Vou fazer isso com os 2 lados. Já posso cortar também o excesso do zíper. Cortar todas essas linhas para ter um trabalho limpo, né? Agora eu vou desvirar. Então, tenho acabamento aqui nas pontas dos 4 lados. E aqui no começo do zíper, esse lado aqui que o zíper ficou com essa ponta maior, é o começo dele por onde eu vou passar o cursor. Passei a ferro, agora eu vou pespontar em toda a volta, deixando esse lado aqui aberto. Pespontei em toda a volta, vou marcar o meio. Meio do outro lado. Agora eu vou fazer a parte do forro. Aqui eu tenho 2 vezes o tecido e tenho também 2 vezes a vista do forro. Vou marcar o meio dos 4, meio também do outro lado, meio também na vista do forro. A vista do forro é essa parte que eu vou
aumentar a altura do forro. Eu dividi o forro para encaixar o zíper aqui dentro, por isso eu chamo ele de vista do forro, que eu vou encaixar ele aqui para aumentar a altura do forro. E este aqui é a vista do zíper. A vista do zíper vai ficar o forro com o forro, né, o avesso do zíper com o direito do tecido. Deitei ele aqui em cima, coloquei sobre o tecido do forro, meio com meio. Eu venho com o outro lado, que é a vista do forro, e coloco também direito com direito, deixando o avesso para cima. E vou alfinetar todo mundo junto e vou costurar. Desse lado está pronto, eu vou fazer a mesma coisa com o outro lado. Lado do tecido para cima, direito, né? O avesso em contato com a mesa, pique com pique. E novamente o mesmo passo que eu fiz anterior. Eu coloco o pique com pique, avesso da vista do forro para cima e alfineto. E vou costurar todo mundo junto novamente. Aqui está pronto. Agora eu vou colocar todo mundo direito com direito e vou fechar em toda a volta, deixando abertura no fundo para eu poder desvirar o corpo da bolsa. Eu vou alfinetar, né? Costura com costura. Põe um alfinete. Isso. E aqui vou fechar em toda a volta. A abertura você que determina o quanto você quer deixar, né? Se a peça é muito estruturada, você não pode deixar um buraco muito pequeno para desvirar, que acaba rasgando o tecido. Então, é bom deixar uma abertura. Aqui eu tô deixando uma abertura de 15 centímetros. Aí eu venho, paro aqui, continuo e paro aqui em cima. Nem precisa você tirar a peça da máquina, é só cortar a linha no finalzinho e fica uma costura em toda a volta sem sair da máquina. Agora eu vou fazer a parte do suporte para a alça. Aqui eu já tenho as alcinhas prontas, eu posso diminuir também, para não ficar um suporte muito grande. Eu gosto de deixar pequenininho. Aqui eu posso cortar. Vou encaixar esse suporte aqui na lateral e vou costurar. Aqui não precisa nem eu prender com alfinete, eu seguro ele com a mão mesmo. Do outro lado a mesma coisa. Costurei os suportes nas laterais da bolsa, aqui em cima da costura. Agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar o corpo da bolsa dentro do forro. O forro eu não desviro, eu costuro o forro, deixo ele do mesmo jeito que eu costurei e coloco a bolsa dentro dele, o corpinho da bolsa dentro do forro. E encontro as duas costuras das laterais. Costura com costura, alfineto. Do outro lado a mesma coisa, costura com costura e ponho os alfinetes e vou costurar em toda a volta. Aqui eu posso tirar o braço da máquina. Tiro o braço da máquina e encaixo a bolsa aqui dentro para facilitar essa costura. Vou levar tudo para dentro. Vou jogar o forro todo para dentro. E aqui eu vou fazer um pesponto em toda a volta para fazer a parte da alcinha. Vou prender com alfinetes para não correr o risco do tecido do forro subir e
ficar embolado na hora do pesponto. Prontinho. Agora eu vou fazer a mesma coisa, eu vou encaixar ele aqui dentro e vou fazer o pesponto. Pespontei em toda a volta. O forro é só fechar com a mão depois, né? Fechar a mão ou fechar a máquina. Aqui tem o zíper dela, que eu fiz essa canaleta. Agora vamos colocar a alça e finalizar com o fecho. Vou passar dentro do mosquetão. Mas antes de passar no mosquetão, eu vou passar uma aqui e vou costurar essa. E a outra eu passo só o mosquetão, assim eu só uso um mosquetão. Se você também quer fazer ela da mesma altura, já que você vai usar, não precisa de mosquetão nem de regulador. Já põe um direto, uma alcinha direto, só usa os suportes aqui nas laterais. Costurei de um lado, do outro lado eu passo o mosquetão e vou passar aqui dentro do regulador para eu poder regular essa alça. Então, põe ela aqui, puxo, tem que estar certinho também. Eu volto com ela na alcinha do regulador. E o mosquetão fica fechado aqui dentro desse círculo aqui, ó. Aqui eu vou passar uma costurinha para finalizar essa peça. Aqui a alça já está pronta. Só prender aqui do outro lado. Então esse lado tá pronto. Vamos para a parte do fecho agora. Novamente o meio da peça, costura com costura. E aqui eu vou pintar o meio. A primeira parte que eu vou fazer é colocar a primeira parte do fecho. Essa parte aqui. Eu vou pintar também. Esse fecho é de parafusar. Aqui eu pintei. Agora eu vou cortar com a tesoura pequena, eu vou tirando aos poucos. Eu não vou cortar tudo para não correr o risco de fazer uma abertura grande e o fecho passar aqui nessa abertura. Ele não encaixa se ele ficar maior do que o tamanho do fecho. Com a tesoura pequena que você faz isso para não correr o risco de cortar o outro lado. Aqui eu marquei o meio novamente. E eu sei que eu preciso tirar mais só de um lado, só mais um pouquinho. Venho com fecho. Aqui eu sei que eu já consigo encaixar ele aqui dentro, porque vazou a parte que encaixa o parafusinho. Vou colocar ele em cima da peça para não arranhar o fecho também. Ele acompanha 2 parafusos. Eu vou colocar aqui para você visualizar. Se eu pôr em cima da bolsa, você não vai conseguir ver o que eu estou fazendo. Vou colocar a plaquinha em cima e vou também colocar o parafuso. O parafuso é pequeno. E às vezes ele escapa da mão da gente. De um lado está pronto, agora eu vou fazer o outro lado. Eu vou achar aqui também a aberturinha. Encaixar a tampinha em cima. E colocar também o outro lado do parafuso. E aqui o fecho está pronto. Agora eu vou colocar o outro lado. Esse outro lado é muito mais fácil. Tem a plaquinha.
Aqui eu sei que eu tenho o meio da peça. Eu também vou pintar só onde eu quero cortar. Vou colocar a minha mão por dentro. E vou abrir só um pouquinho. Entrei com o abridor de casa, saí com a pontinha, agora eu corto. Do outro lado a mesma coisa. Vou encaixar. Aqui tem a parte de dentro. Eu venho com essa plaquinha e só fazer isso aqui, ó, tombar ou deitar nessas perninhas. Aqui eu tenho um pedaço de fita crepe, eu vou colocar aqui em cima. Você pode fazer isso com um tecidinho ou com um pedaço de feltro. Você põe aqui em cima dessa ferragem e faz uns pontinhos à mão para cobrir, proteger essas perninhas, essa ferragem que tem aqui, para não rasgar o tecido interno, o tecido do forro. Vou tirar esse alfinete. E aqui o fecho está pronto. O cursor, muito simples. Você vai encontrar ele direitinho. E você vai colocar uma perninha, vai passar esse carrinho dentro dos trilhos aqui, ó. Segura com a mão direita e encaixa o outro lado. Aí você segura firme e empurra. Ele ficou pronto. Aqui eu tenho o puxador, que você pode fazer esse puxadorzinho ou com tecido, com um pedacinho de couro, com a fitinha, né, qualquer ceitinho que você preferir. Uma cianinha, se você tiver, você pode fazer um puxador. E aperta, ou colocar uma argola. Aqui também na pontinha, simples demais, você vai cortar um retângulo de 7 por 3,5. 3,5 é a largura aqui do zíper. Mas eu gosto de cortar um pouquinho mais largo para eu ter liberdade para trabalhar. Aí você vai costurar na ponta do zíper com 1 centímetro mais ou menos, ou 2 centímetros, para você dobrar esse tecido. Aqui eu costurei, agora eu vou fazer um acabamento. Eu dobro esse tecidinho, dobrei para o outro lado, vou virar a bolsa assim. Isso. Que eu vou vincar no ferro. Vinquei aqui no ferro. Aqui você pode ir na máquina e passar uma costura ou fazer à mão para não ficar feio esse acabamento aqui da pontinha. Como a costura é pequena, às vezes a máquina morde, né, a agulha embola a linha e fica feia a costura. Para não acontecer isso, você pode colocar uma colinha pano. Você não pode colocar cola no patchwork, mas nas bolsas você pode usar cola assim. Colei aqui, vou tirar um excesso das linhas. Isso. Aqui também na pontinha eu passo cola. Ó. Essa é cola pano. Você dobra aqui e dobra o outro lado. Vou colocar mais cola aqui. Isso. E aqui você tem este acabamento. Então é isso, a peça está prontinha. Aqui está pronto o zíper, que ele pode cair todo para dentro. E além do zíper, você ainda tem esse fechamento. Não precisou usar botão aqui para fechar esse bolso. Aqui ele encontra, né, essa parte aqui de dentro. Você também pode fazer
2 compartimentos, né, fazendo aquele mesmo passo que eu usei. Ou fazer só aqui como se fosse um botãozinho. A alcinha prontinha e bolsa finalizada. Então é isso, se você gostou dessa ou de outras peças, é só se inscrever aqui no nosso curso de bolsas. O telefone é o 11 50 42 01 45 ou mandar uma mensagem pelo WhatsApp, que é o 99672 8865. E você que mora fora de São Paulo e quer fazer o curso de bolsas, eu tenho todos os projetos à venda aqui no ateliê. É só você entrar em contato conosco. Se você quiser ficar informado sobre as novidades do ateliê, é só se inscrever no meu canal do YouTube. Um beijo, tô te esperando.